Muito bem-vindos ao AuthenticCast, mais um episódio. Estamos aqui hoje com convidados especiais e convidados muito nobres aqui. Eu tô com o Dego, que é o Degoncir Gonçalves, que é da G4, que vocês vão conhecer ele aqui hoje um pouquinho. Tô com o meu amigo Hélio Serpa aqui também, que é o nosso business broker especialista em negócios montados aqui em Orlando. E hoje nós vamos bater um papo aqui muito legal para vocês que nos acompanham sobre como você que tem interesse de internacionalizar a sua marca, você que tem empresa no Brasil, tem produto, tem indústria no Brasil, nós temos aqui o nosso amigo que é perito nisso, Dego Gonçalves. Muito obrigado, viu, meu amigo? Obrigado, Thiago, por estar aqui. Obrigado, Hélio, por nos receber. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho do que a gente vem fazendo e o que tem ainda de muita boa oportunidade para frente aí para o Brasil todo, que é extremamente potencial de relacionamento com os Estados Unidos. E tem muita oportunidade aqui, né, gente? Se nós pegarmos simplesmente a moeda, o câmbio, né? Se você produz em real e você vende em dólar, é muito bom, né? Exatamente, exatamente. E é isso, então hoje esse é o assunto aqui. Nós temos duas pessoas que entendem bastante desse negócio. A gente vai compartilhar com você, porque eu tenho muitos clientes, o Hélio também, nossos corretores aqui da Authentic, tem muitos clientes que quer vir para cá, né? Que são empresários de sucesso no Brasil, tem indústrias, empresas e tem essa vontade de vir para cá. E eu tive o privilégio de conhecer o Dego através de um amigo em comum, que é um amigo comum, né, que é o Ratinho Júnior, né, que é o governador do Paraná. Sem dúvida. Então o Dego foi professor do Ratinho Júnior, é isso? Foi esse histórico que nós temos, né, independente da gente ter aí uma excelente fase do governo do paranaense, não só no Brasil, como uma exposição mundial que o Paraná vem fazendo. Eu tenho um pouquinho de bias na conversa, porque eu também sou do Paraná. Coisa boa. Nós todos aqui, viu? Então, Londrina. Três paranaenses aqui, olha só, então é interessante. Paraná fazendo história aqui nos Estados Unidos. Sem dúvida, né? Hoje cada vez aí, mais gente. o Paraná está presente, o governador vem fazendo um trabalho excelente com as suas agências de fomento. Muito. Né? Investe Paraná, que é quando a gente tem esse acordo firmado e que a gente vem representando com bastante honra aí o Estado aqui nos Estados Unidos também. Sim. Né? O governador do Paraná, eu não sabia, né, que eu tive o privilégio de acompanhá-lo numa reunião aqui de negócio que ele veio fazer com o prefeito de Orlando, né? Uhum. E ele estava contando pra gente que ele conseguiu dobrar o PIB do Paraná. Sim. E eu achei impressionante, assim, aonde ele conseguiu chegar. Todo mundo fala muito bem dele, né? Apesar da gente estar aqui longe, já há 20 anos, morando aqui nos Estados Unidos. É muito interessante aí. Mas fala uma coisa, era bom aluno ou não? Sim, Júnior Ele vai falar diferente. Tem como ser diferente. Você acha Fala a verdade. Sempre pontual. Falar sempre daqui a bom, pouco, peraí, o que você falou lá? Excelente aluno, sem dúvida nenhuma. Tá sem dúvida nenhuma. Mas assim, até o nosso vínculo agora recente, e que a gente vem separando isso muito bem, nós não temos um contrato firmado com o Estado como um todo, mas a gente acaba fazendo um trabalho de suporte local, né? Um apoio que a gente vem fazendo, e isso ganhou mais força desde a época da assinatura do memorando de entendimento que houve com o consulado dos Estados Unidos em São Paulo com o governo do estado do Paraná. Então isso foi feito ali no ano de 2021, e de lá para cá eu me coloquei à disposição do estado, uma vez que eu já estava aqui atuante na área de desenvolvimento de negócios, e acabei ajustando aí a primeira missão oficial do estado do Paraná naquele momento para a Flórida, né? Embora a gente sempre fala que a nossa moradia, né, e a base da empresa fica em Orlando, os nossos projetos eles são de acordo com o interesse específico de cada produto, de cada indústria, de cada estratégia. Então nós temos aí uma articulação bastante forte em vários estados dos Estados Unidos. Legal. Mas voltando ainda para essa questão da missão do Paraná, nós pudemos então fazer um trabalho, até porque a gente vem já de um histórico de consultoria empresarial no Brasil. Então antes mesmo de eu fazer esse trabalho de preparação das empresas brasileiras nos Estados Unidos, eu fazia a mesma coisa para a entrada de empresas no Brasil. Então eu pude aí ter envolvimento com 15 empresas americanas que a gente acabou ajustando para chegar no Brasil, uma da Turquia, 3 do Canadá e 5 da China, né? Então isso faz com que a gente tenha já uma adaptação do que a gente já fazia no Brasil aqui para os Estados Unidos. E a gente então pôde dar uma olhada, já com esse apelo de consultoria empresarial, fazer um pouco de
esse trabalho de olhar as vocações industriais de cada estado. Então, no primeiro momento, né, o estado, eles queriam ter mais setores sendo representados nessa primeira missão aqui na Flórida, mas então a gente recomendou que a gente pudesse olhar a prioridade de cada setores fortes do estado do Paraná. Sim. Aí, sem dúvida nenhuma, entrou o agronegócio. Tivemos aí as maiores cooperativas do estado nos acompanhando aqui, o próprio setor de alimento, que é muito forte no Brasil, e pudemos fazer uma belíssima apresentação para o público americano. Então fizemos uma preparação para essa missão, algo em torno de 6 meses de antecipação, com todas as estratégias envolvidas, com os matchmakings necessários para fazer com que as pessoas que viessem do Brasil para cá pudessem saber com quem que elas iam falar, assim como as empresas que estavam aqui soubessem também qual era a capacidade produtiva de cada brasileiro que veio, né, desembarcando aqui na Flórida. Isso é muito importante também, Thiago e Hélio, porque a gente faz também esse matchmaking. Às vezes as pessoas pensam que os Estados Unidos é só para os grandes. Para você ter uma ideia, quando nós fizemos a estratégia de relacionamento com essas entidades locais aqui nos Estados Unidos, o varejista que nós trouxemos para essas reuniões era o pequeno e médio. Sim. Então, para você ter uma ideia, nós tínhamos na mesa um varejista que era dono de 2 lojas. Então, atender 2 lojas nos Estados Unidos é, sem dúvida nenhuma, possível para qualquer empresa, né? Então, a gente fez isso justamente para que a gente desmistificasse um pouquinho que os Estados Unidos é só para os maiores, e da mesma forma que a gente faz todo um estudo estratégico de forma que esse empresário ele não fique refém da demanda, e sim que ele controle a demanda. Sim. Então, ele sabe até que ponto efetivamente ele vai de forma segura e tranquila. Porque, a bem da verdade, que a gente começa pela credibilidade da imagem do Brasil, da preparação desse empresário, que é o que a gente sempre prisa e tem essa prioridade muito forte. Muito legal, pessoal. Olha só, nós estamos falando aqui, né, de pessoas que têm interesse, com pessoas que têm interesse de internacionalizar a marca aqui para os Estados Unidos, né? Mais especificadamente, querer trazer o seu produto do Brasil para os Estados Unidos. Né? Sem dúvida. E assim, se você pegar esses amigos aqui que estão nos assistindo, que você teria para falar para eles, assim, quais que são os passos mais importantes para que tenha esse sucesso na adaptação aqui e no sucesso, né? Porque assim, a gente sabe que estando aqui, né, Hélio, a gente acompanha bastante, porque assim, como imobiliária, todos os dias nós recebemos alguém aqui falando que quer trazer um negócio, que eu tenho isso, um tem madeira, outro tem porta, outro tem vidro, outro... Então assim, a gente sabe que isso não é a vontade, e ter não é tudo, e na verdade eu acho que é bem pouco isso, né? Qual que seria os principais desafios que você vê e que essas pessoas querendo internacionalizar seus produtos deveriam se preocupar? Uma ótima pergunta, Thiago, e acho que isso tudo começa por olhar para dentro, né? Então você tem que saber primeiro quais são suas forças, tem que ter valor agregado para chegar aos Estados Unidos. Então eu tive que fazer um trabalho um pouquinho diferente de outras consultorias, que é no sentido da gente entender, antes de mais nada, quais são as dores dos americanos aqui. Então, nós fizemos algumas pesquisas, agora estamos fazendo mais uma em relação ao impacto das tarifas novas do Trump que foram implantadas na indústria americana. Então, e temos também isso também na época da pandemia, que fizemos a mesma coisa, qual foi o impacto nos Estados Unidos através da pandemia. Então, num primeiro momento, a gente, sempre quando chega até um estado, a gente tem uma relação muito boa com vários estados aqui nos Estados Unidos, a gente sempre se assegura que nós somos bem-vindos, no primeiro momento. No segundo momento, que acho que é importantíssimo, é a gente fazer com que esse empresário ele faça a sua lição de casa, ele entenda o que é a realidade americana e o quanto que ele está distante ou não dessa realidade. Sim. Porque, de novo, a gente sempre se remete à credibilidade. Então, o que você fala é um país de evidências, né? Então, a gente entende que mostrar é muito mais importante do que você falar. O brasileiro ele é muito comunicativo, né? Ele tem como padrão a conversa
solta, conversa fácil, mas é hora da gente colocar na mesa evidências documentais, evidências de testes laboratoriais, evidências de quais são os valores agregados que essa empresa está trazendo para os Estados Unidos, de forma que ele entenda. Então, o primeiro momento é entender bem os Estados Unidos, que a gente ajuda com isso, né? A questão cultural também é um ponto importantíssimo. Exatamente. Como é que você fala com o americano? Quais são as perguntas que ele faz, né? Então, a gente acaba preparando os brasileiros para virem feiras aqui nos Estados Unidos, porque às vezes eu lembro que em 2016 eu fui chamado para uma conversa com a Associação das Autopeças de São Paulo, que já fazia algo de 10 anos que eles não vinham até os Estados Unidos para falar com esse público local aqui, em função da força da China já como fornecedora, e eu falava sobre isso, quais eram as respostas que eles tinham já para as perguntas americanas. E na época eles vinham falando que era difícil até de saber quais eram as perguntas. Então, entender a cultura, saber qual é a dinâmica de uma negociação americana é muito importante. E de novo, olhar para dentro da tua capacidade produtiva. Então, você tem que ter um plano muito bem alinhado para saber o que você atende hoje de mercado doméstico no Brasil, o que você passa a atender como mercado de expansão. Então, os Estados Unidos ele é hoje o maior mercado comprador do mundo. E hoje, se você pegar o governo americano, ele é o maior comprador individual do mundo todo. Então, é realmente algo que tem muita demanda, que está inserida nesse processo. E o brasileiro tem que estar aqui preparado, tem que estar aqui sabendo o que ele vai falar e, principalmente, arcando com as promessas que ele veio a fazer numa mesa de negociação. Sim, muito bom, muito bom. Eu acho que, na verdade, esse é um dos pontos que as pessoas mais falham, né? Porque você fazer um estudo de mercado, entender a cultura, entender a concorrência, né? Trazer dados reais para a mesa, para antes de você tomar a decisão, exige muito esforço, né? E essas eu acho empresas... que não só imposto, mas investimento e contratar, no caso, a pessoa certa. Porque não é isso que às vezes a pessoa... O know-how é muito importante. Bem colocado, Hélio. Bem colocado, porque até eu ia falar um pouco sobre isso também. Não que sejamos nós aqui, as empresas... Não, que sejam, mas o caminho. Eu tô saber que ele é o caminho. Não necessariamente ser a gente, mas é o caminho. Exatamente. Um profissional que seja reconhecido. Então, nós temos aqui, graças a Deus, um reconhecimento pelo condado aqui, por outros estados também, não só aqui. Temos uma articulação muito forte com os consulados, com o próprio Itamaraty, em Washington, que nós tivemos projetos em tempos passados com até então o Nestor Foster, que era o nosso embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Fizemos algumas demandas com o Nestor Foster em relação a algumas questões envolvendo alguns setores específicos aqui nos Estados Unidos, do Brasil. Então a gente está sempre de olho que não somente a imagem desse empresário tem que ser muito bem tratada, como a imagem do próprio Brasil, que ela sai às vezes numa consequência direta. Então a gente tem essa preocupação constante de saber falar muito bem sobre o que é o Brasil, aonde que o Brasil está inserido, né? Tivemos aí completando 200 anos no ano passado de relação bilateral com os Estados Unidos, que é um marco muito importante para o Brasil. E tive recentemente com o até então embaixador Todd Chapman, que foi quem assinou os memorandos de entendimentos no Brasil com alguns estados. Então eu pude chamá-lo para fazer uma entrevista local aqui em Orlando com um público americano. E a gente até brincava na época, né? Porque ele teve 8 anos de Brasil, e eu brincava com o Todd Chapman que naquele momento específico, se você pudesse evitar de falar da caipirinha, pudesse evitar de falar das praias bonitas, da comida, mas a gente fosse realmente se limitar a falar o que foi fazer negócios no Brasil, que é o brasileiro no âmbito de negócios, como é que é a seriedade desse brasileiro, a entrega do brasileiro. E ele falou, puxa, eu tenho várias histórias para contar, e então a gente pôde trazer um conteúdo riquíssimo para esse público americano e na boca de um americano, o que é o mais importante. E ainda retomando a tua pergunta, quando a gente vai fazendo esse trabalho de preparação das empresas brasileiras para chegar nos Estados Unidos, algo que a gente faz que é muito importante, Thiago e Hélio, é a gente fazer o que a gente chama de qualificação de leads. Então, embora nós fazemos todo esse processo de pensar nos Estados Unidos junto com o empresário brasileiro, aí a gente passa a fazer um planejamento estratégico junto com ele,
a gente passa a validar esse planejamento e nós, diferente de outras empresas, nós executamos esse planejamento. Porque é importantíssimo ter alguém presente no país que já está habituado a falar com o americano, já sabe qual é a cultura americana, que já tem, por exemplo, uma diferença de 45 minutos de voo para estar com o cliente quando ele precisa, que não tem a barreira da língua no Brasil, para você fazer uma ligação e cair numa secretária que porventura não conheça da língua. Então todas essas barreiras, né, que elas são muito discretas, mas quando elas se somam, fica um impacto muito grande. Então a presença local é muito importante e a gente acaba extrapolando um pouquinho ainda isso, porque a gente faz a conversa da validação daquele produto, daquela tecnologia, daquela ideia do brasileiro ser validada pelo americano. Então nós conversamos com o americano potencial, a gente faz todo esse estudo, né? Conversamos com esse americano, para que não saia da gente num business plan, que às vezes ele é muito teórico, e a gente às vezes começa a analisar muito a fundo os business plan, porque às vezes ele tem uma conotação muito teórica. E a gente vai para a prática do negócio, porque diferente da gente estar envolvido com uma ideia, nós estamos falando do investimento, como o Hélio falava, né? Então nós temos aí dinheiro envolvido, tempo envolvido, recurso, e cada vez que vem um empresário para os Estados Unidos, ele está deixando a retaguarda da empresa dele no Brasil esclarecida. Então é esse tipo de conotação que a gente leva muito à risca e que a gente tem um compromisso muito forte de transparecer para esse empresário investidor nos Estados Unidos o que o americano pensa dele, né? Se ele está bem assistido ou não, quais são os impactos que ele tem, se realmente a gente está ali como parte de uma solução ou não. Sim, muito bom, muito bom. Realmente essa ajuda, né, essa assessoria é muito importante, né? A gente enxerga isso. Tanto é por causa que nós vemos o tanto de empresa aqui que dá errado, né? Às vezes o brasileiro, o empresário, muitas vezes ele não vem preparado com uma consultoria. Então ele pega, eu já vi várias vezes acontecendo isso, ele confia no time dele, do Brasil. Um time que tem um certo conhecimento como as coisas funcionam. Ele às vezes não pega uma pessoa local, uma pessoa que já esteve aqui e já fez a operação. O que acontece? Acaba dando errado, porque ele está com a questão que ele falou. Do Brasil. É culturação. A cultura, né? E fazer negócio aqui nos Estados Unidos, você tem a questão de cultura. Até a forma de fazer contratos comerciais são diferentes. A gente recentemente estava num contrato que a pessoa queria fazer o contrato de uma forma no estilo no Brasil. Porque ele está acostumado a fazer assim no Brasil. E é normal lá no Brasil. Só que aqui o americano não funciona assim. Num contrato tem que eles querem ver show me the money, né? Querem ver o approval fund. O brasileiro não entende o que é approval fund, acha que a gente está desconfiando dele. Sim. Isso é muito comum. Então essa questão que o Thiago está falando da culturação é uma questão de cultura. Exato. O brasileiro, quando ele vai fazer negócio lá no Brasil, é tudo na contrato, tal, ele não precisa mostrar às vezes o dinheiro que ele tem. Aqui é diferente, a cultura americana, meu amigo, show me, não quero... Mas eu acho que isso no Brasil, assim, porque eu já estou fora há muitos anos, mais de 20 anos, né? Mas acho que isso mudou um pouco, essa mentalidade de... Tipo assim, porque grandes negócios, né? Eu acho que hoje, né, você não vai perder tempo num grande negócio, você não tem ali a capacidade, você não fez a verificação da capacidade financeira da empresa ou da pessoa que você está lidando. Mas você veja como isso é bem interessante. Eu tive o privilégio, né, e a honra de dar uma aula em inglês para advogados no Brasil, dentro da PUC, que faziam um programa muito interessante que eles têm lá no Brasil, justamente para experienciar, né, para fazer uma imersão, mesmo à distância, porque eu estava aqui nos Estados Unidos dando essa aula, não pude ir ao Brasil por questão de agenda. Sim. Mas foi muito interessante porque era um conteúdo em inglês, ministrado em inglês, com situações reais de negociação. Então a gente foi obviamente preparar esse material pela experiência que nós já temos, atrelado a uma literatura que a gente pôde separar, e a gente levava para o brasileiro um pouco do que é a expectativa americana quando se fala de evidências. Então hoje, quando você fala de M&A, né, que é Merger and Acquisition, né, fusão e aquisição no Brasil, muitas das empresas ainda não estão preparadas para esse embate, não estão preparadas para essa mesa de negociação. Várias
approach entre as duas empresas, entre americana e brasileira, às vezes o approach é muito complicado por questão de culturação, porque o approach, as linguagens, eles não... E até o jeito de fazer negócio é diferente. Exato. E, de novo, resgatando o que vocês estavam falando, a evidência tem que estar na mesa. Sim, então, a lição de casa de ter hoje uma due diligence, né? Um relatório financeiro para uma empresa que seja independente, né? Ou seja, você não pagou alguém que já é o seu prestador de serviço, mas você tem uma empresa que é independente, reconhecida internacionalmente, porque você tem que também atrelar a credibilidade nesse processo. Então, são processos que a gente percebe que tem muito pra gente... o brasileiro, ele tem um dom de fazer negócios fantástico. E, às vezes, o que a gente percebe é que, por um ou outro, né, fica uma distorção da realidade, que os Estados Unidos ele é muito complexo. Fica uma distorção da realidade que os Estados Unidos ele é muito difícil, para não dizer impossível. Correto. E muitas das vezes muito bom você tocar nesse ponto. E não é assim. Exato. Muito pelo Mas contrário. Não é o contrário. Eu acho o contrário. Eu acho que o Estados Unidos é transparência. Exatamente. Aqui é tudo no preto e no branco. E o brasileiro, como ele vem, em algumas vezes, né, a gente sempre evita de falar do tal do jeitinho brasileiro. Nós temos de novo, um dom muito especial em comparação com vários povos do mundo, mas em termos de negócio, você ter um país de evidência. Então você tem que estar preparado, você tem que estar com documentos específicos na tua mão. E não só isso, né? Se a gente for hoje resgatar o ESG, por exemplo, que é todas essas lições de governança, de você ter uma preparação da tua empresa para sucessão. Então isso tudo o americano quer ver, porque daqui a pouco você está fazendo negócio comigo hoje, mas algo acontece com você. Né? O que vai acontecer com a tua empresa? Isso é interessante. Histórico você tem que o americano ele já pensa lá na frente, né? Ele é muito planning, né? Exatamente, é um povo muito cartesiano, né? Então a gente tem que respeitar isso dentro de uma mesa de negociação e não ter isso do lado pessoal. Né? Às vezes o brasileiro, muitas das vezes... Nossa, você tocou num ponto que é muito interessante, porque como business broker, eu faço muitos negócios, compra e venda de negócio. E muitas vezes, o que você falou aí, às vezes, principalmente quando a gente pede proof of fund, a evidência da execução do projeto que vai fazer. E ele acha... Financeira, né? E aí ele acha que a gente quer entrar no lado pessoal e não é isso. Não, de forma alguma. Isso é muito importante do que você falou. E é um trabalho simples de fazer, e quando a gente tira essa carapuça, esse peso, essa pressão, que é algo que é inerente a um negócio, fica muito mais fácil de se entender. Né? Então a gente percebe que... E aí entra de novo a questão da cultura, entra de novo aquela forma de você articular bem isso. Sabe o que eu vejo nisso? Eu vejo assim, porque acho que no Brasil... as pessoas conhecem quem tem poder, porque assim, a diferença social é muito grande. Aqui, você vai no supermercado, no Walmart da vida, você vê várias pessoas lá de chinelo, de pijama, ou de qualquer jeito. Você não sabe quem que é o milionário, quem que é o bilionário, quem que é o mais ou menos, você não sabe. Né? Então, assim, já no Brasil, existe, assim, para você sentar numa mesa de uma negociação grande, eu acho que você tem que ser conhecido. Alguns protocolos, né? Então, assim, talvez seja isso, né? Porque aqui, eu não sei com quem que eu tô falando, nós estamos numa mesa de negociação aqui, né? Por exemplo, nós estamos falando de casa. Vou dar um exemplo de casa, no caso. Casa é um valor agregado pequeno comparado com empresas, negociações, exportações e tudo mais. Então, tipo assim, o vendedor aqui, ele não aceita nem conversa se não tiver prova de fundos. Né? Se você tem... vai financiar, precisa ter a cartinha do banco, que você está pré-qualificado, ou se você vai comprar à vista, a carta do banco falando que você tem o dinheiro, o extrato bancário que seja. Então, assim, são questões mínimas, né? Que assim, pra gente iniciar a conversa. Exato. Então, acho que... aí acho que entra a preparação documental que nós falávamos, né? Então, hoje, por exemplo, quando você tem mesmo quando se envolve uma indústria, e que você quer imagine você, né? Nós temos aí algumas questões, temos vários exemplos, né? A gente trabalha com vários setores aqui nos Estados Unidos, desde usinas de biogás, passando por tecnologia, com nanotecnologia. Nós temos aí muitos exemplos bem-sucedidos no Brasil. Hoje acho que a gente sabe, né? Mas é importante os nossos brasileiros estamos escutando hoje saber que os Estados Unidos passa pela segunda onda de imigração, né? Então a gente já passa a ter hoje um reconhecimento de que o brasileiro que está vindo para os Estados
Unidos, primeiro que ele é muito bem capacitado, não só... se destaca, brasileiro se destaca. Se destaca já naturalmente, né? Mas hoje, principalmente na questão educacional, já é um outro nível de brasileiro que está vindo para cá. Sim. E na questão também financeira, que já é um investidor que está chegando aqui com muita frequência, não só comprando casa, né? Principalmente aqui na Flórida, né? Principalmente aqui na Flórida. E isso foi de uma tendência dos últimos, eu creio, 10 anos para cá, de 2011, porque antigamente não. Era um outro tipo de brasileiro, aquele que vinha trabalhar na questão... Agora não, vem um brasileiro que não vem pegar emprego, ele vem criar emprego. Sim. Investir nessas, entendeu? Sim, sem dúvida. E temos hoje destaques. Eu falava na época do Nestor Foster, né? E também conheço aqui o cônsul, tive com o cônsul hoje pela manhã, falando com o João Quental aqui de Orlando. Sim. Tenho também comunicação com o André Carvalho aqui também de Miami. E a gente percebe um movimento muito positivo, né, de todas essas autoridades de reconhecer cada vez mais o brasileiro que está agregando. Sim. Nós temos aqui uma entidade que chama-se Visit Orlando, aqui, que é a entidade que é a porta de entrada do turismo aqui na cidade, e que as palavras são deles e não nossas, que o brasileiro é um povo que vem para os Estados Unidos e não só ele visita os parques, como ele gasta e gasta muito bem aqui. Então é um povo que é muito bem-vindo nesse aspecto. Sim. E a mesma coisa acontece quando ele se depara com oportunidade de negócio. Sim. Então eu falava para vocês que um dos segmentos que a gente atua é na área de alimentos, né? Sim. Então existe uma espécie de rotina das grandes redes aqui nos Estados Unidos, que eles fazem o que eles chamam de revisão de categoria. Então, de tempos em tempos, essas empresas elas renovam os seus fornecedores que estão nessas gôndolas por marcas novas que estão chegando, novos entrantes, por valores agregados, por preços melhores, etc., né? E nesse processo, eles, obviamente, eles querem saber, puxa, eu estou trocando um fornecedor que estava comigo ao longo dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos. Quem é esse novo entrante que está chegando? Eu preciso entender quem é ele. Eu preciso saber que ele tem um respaldo, não só financeiro, como o Hélio falava, mas um respaldo técnico por trás dele, que há hoje uma possibilidade dele ter matérias-primas que não sejam uma dificuldade. Então, existe uma questão muito aprofundada de análise e que a gente estimula isso, né? Nós temos uma estrutura que acontece no Brasil, né? Então, quando a gente fala que a gente prepara a empresa para chegar aqui, diferente de outras empresas, né? O que geralmente acontece, né, Tiago e Hélio? O empresário que virou os Estados Unidos, a primeira coisa que a gente faz é perguntar o quanto ele conhece dos Estados Unidos. A segunda etapa é quando, assim que ele já conheceu, já a especificação dele, nesse mercado dele nos Estados Unidos, nós então passamos a perguntar para esse empresário qual é o nível de preparação que ele imagina que ele está diante daquela expectativa americana. Você acha que você está no começo? Você acha que está no meio do caminho ou você já está avançado? Aqueles que falam que estão avançados, nós temos então uma terceira pergunta. Puxa, então deixa eu ver. Posso ver? Ele pergunta com surpresa, vê o quê? Vê o que você acha que é estar preparado para os Estados Unidos. Então eu tenho uma equipe no Brasil que faz essas due diligence nessas indústrias, que entram para ver qual é o maquinário que ele tem, quais são os turnos que ele tem, qual é hoje a estrutura de matéria-prima que ele tem, se tem ou se não tem contrato com o fornecedor. Então, algumas dessas indústrias, para você ter uma ideia, nós recuamos o projeto inteiro porque faltava firmar um contrato com um fornecedor estratégico dessa empresa no Brasil. Eu falei, você está entrando num mercado que ele é muito profissionalizado, é um mercado muito maduro, né, que é os Estados Unidos, e você está com uma fragilidade que é a falta de um contrato de fornecimento de um insumo extremamente importante para o teu negócio. Então são exemplos como esse que a gente sempre brinca, até mesmo com o dono da empresa, que a gente acaba protegendo a empresa do seu próprio dono. Porque na ânsia de se fazer um negócio, geralmente se faz o quê? Não, pega lá e depois eu dou meus pulos aqui. Verdade. Mas na prática... Mas acaba se queimando. Exatamente. Queima na largada. A gente retoma a credibilidade. Então a gente protege a empresa, a gente é muito rígido com isso, porque não adianta você fazer um negócio, mas o segundo já não sai mais. E a gente está muito em volta do long-term relationship, né? Ou seja, a gente está olhando isso para o longo prazo, para você ter, uma vez que você entrou, você vai e você vai se expandir. Sim. Eu quero dar um alô aí para os amigos nossos. A gente tem alguns amigos aqui participando com a gente. O Mark tá aqui, ó. Mark, clientão nosso aí. Dando um alô pra você aqui. Mark, Marcel, certo? Marcel tá aqui conosco. Priscila. É isso aí, minha gente.
Agora sim, ó, obrigado, viu, gente, por estar aqui conosco. A gente tá gravando esse conteúdo aqui também para depois nossos amigos assistirem na íntegra. Mas vamos lá, Diego, eu acho que uma questão muito grande que os nossos clientes têm falado é essa questão do Trump, né? Sim. Porque todas essas mudanças, tarifas, né, têm assustado as pessoas. Tanto como comprador de casas aqui, mas eu acredito que talvez o que vai internacionalizar a marca, que é um negócio muito maior, ainda fique mais comido, né? Porque o negócio é mais lá embaixo. E eu sei que eu já escutei, né, assim, posicionamento em relação a esse assunto de várias formas. Eu sei que muitos estão com medo, acham que não é o momento, mas tem pessoas vendo como oportunidade, né? Sem dúvida. Do momento. E o que você diz pra gente sobre isso? Bom, eu sou daquele que vejo o copo sempre meio cheio, né? Eu não vejo meio vazio, sempre vejo ele meio cheio. E sempre de uma dificuldade, a gente enxerga a oportunidade. Então hoje, o que a gente se baseia de uma forma muito com o pé no chão? Nós sabemos que os Estados Unidos ele é o maior comprador do mundo e que ele não é autossuficiente. Então ele não produz tudo que ele demanda, ele não produz tudo que ele consome. Então a dependência internacional sempre vai existir, né, de uma forma ou de outra. Por outro lado, a gente também entende que existe uma pauta política envolvida aí, que nós sabemos o nível de propaganda que hoje o Trump vem fazendo, e ele é muito bom nisso, sabemos disso, né? Ele é um negociador, né? Ele é muito bom em fazer propaganda, muitas das quais não se implantam na sua prática, né? Diga-se passagem. Então a gente tem desde questões que são inconstitucionais nos Estados Unidos, que é a questão da imigração, a questão hoje do que ele chama de reciprocidade, né? Com o número de países que os Estados Unidos hoje mantém relacionamento, se você for fazer hoje essas tarifas recíprocas que ele se propõe a fazer, o pessoal do governo em Washington já sinalizou que são mais de 14 milhões de códigos para serem revisados. Não há gente suficiente para isso. O próprio estudo que foi pedido pelo Trump já começou a ter dificuldades de atender o prazo, né? E é mais uma evidência, né? Então, se nós estamos falando de evidências, que é o mais importante, existe uma pauta política, existe uma mídia que às vezes ela é contrária a quem está atualmente no poder, e existem os fatos. Eu me baseio sempre nos fatos. Então, o que eu acho que é interessante, vocês que estão nos escutando hoje, né? Se nós formos olhar hoje para a balança comercial Brasil e Estados Unidos, o primeiro trimestre de 2025 já está batendo 9 bilhões de dólares, né? Nós temos aí os Estados Unidos já em superávit, o que é uma reclamatória que os Estados Unidos tinha até então, de que a balança comercial é algo que ele está muito atento, né? Temos o histórico de 2016 para 2025, né? Apontando um superávit americano, que o único ano que nós tivemos superávit em relação aos Estados Unidos foi 2024. Então, todos os outros anos é superávit americano de novo. Então, e hoje nós temos movimentações acontecendo. E temos desde... falando precisamente sobre valor agregado brasileiro, aí eu estou falando de colaboração entre Brasil e Estados Unidos, eu estou falando de pautas tecnológicas para o Brasil. Eu posso citar um exemplo que nós estávamos conversando com o responsável do USDA aqui nos Estados Unidos, que é o nosso Ministério da Agricultura no Brasil, que é o chefe da pesquisa de nanotecnologia aplicada na agricultura aqui nos Estados Unidos, e nós fomos ver que eles estão num estágio de estudo da nanotecnologia, quando nós temos um cliente nosso que já está há 10 anos aplicando o produto no solo brasileiro. Então, o que a gente... A gente é sempre muito negociador. Então, embora a gente esteja no âmbito mais de planejamento, a nossa vocação é negócios. Sim. Então, eu sempre estou à frente dessas provocações. Então, eu cheguei para esse pós-doc da USDA, que é o titular da pasta da pesquisa de nanotecnologia, e perguntei, puxa, será que não seria interessante a gente atrelar, complementar ou agrupar os seus estudos métricas reais? Enquanto você está fazendo algo em laboratório, eu estou com métrica de fazendeiro, dizendo que está ganhando, que ele está diminuindo o consumo daquele produto, porque o fertilizante ele não rola com a chuva, uma série de outras questões e benefícios que a gente tem atrelado a isso. Então, a gente está sempre colocando o Brasil em patamar de igualdade, se não até
de avanço. Sim. Então nós temos tecnologias das mais diversas no Brasil. Posso citar uma delas que já foi premiada, inclusive aqui em Harvard e na Colômbia, que é uma tecnologia de diagnóstico de sepsia, que é a infecção generalizada, e isso é uma demanda mundial, porque ainda recém-nascidos morrem com facilidade pela demora do diagnóstico daquela doença, da infecção. E por conta disso nós temos uma tecnologia brasileira que vem depontando. Eu estava com eles em Dubai, também soube do que eles fizeram aqui nos Estados Unidos e foram premiados. De tal é a vanguarda do Brasil em tecnologia. Então a gente olha o Brasil muitas vezes pela ótica que a gente está um pouco atrás. Sim. Ou que a gente não... Terceiro país de terceiro mundo, né? E não é. Sim. Não é. Hoje eu tenho exemplos dos mais diversos, sim, desde a indústria moveleira também, que eu tenho um exemplo muito claro, que nós fomos premiados com uma peça numa feira de São Paulo, que foi inspirada em Milão, da Itália, e que ela está parada nos Estados Unidos, não por conta de que ela não atendeu a especificação de design do americano, mas é porque a madeira que foi usada para esse material, ela é tão boa, e obviamente ela pesa, e que por essa razão inviabilizou a venda desse material aqui nos Estados Unidos, porque são empresas globais. Então nós temos empresas que são fabricantes de móveis nos Estados Unidos e que eles atendem mais de 50 países. Então eles têm que mandar dos Estados Unidos para fora. Os Estados Unidos não é só uma porta para se vender internamente, mas é uma porta para se vender nas ilhas do Caribe, para se vender aqui, por exemplo, existe uma pauta muito forte de negócio. Então você está conversando sempre com muitos países. Então já fizemos feiras aqui, que a gente faz muito, né? Fizemos feiras aqui na Flórida e que tivemos clientes da Europa interessados nos produtos brasileiros. Então é uma revisão realmente de paradigma. Rapaz, voltando um pouco em relação ao que ele estava falando da tarifa, então tem alguns clientes que têm móveis, né? Lojas de móveis aqui. E eles trazem do Brasil. Sim. Mas eles estão um pouco preocupados, estão querendo inclusive montar uma fábrica aqui. O que você falaria sobre isso? Falando um pouco na prática, né? Eles trazem, importam, e os móveis brasileiros são muito bem reconhecidos. Tanto ele estava falando agora há pouco, né, móveis tanto em Miami como em Nova York do Cerrante, tinha móvel um dos móveis mais caros, eram os móveis... O apartamento mais caro de Nova York, tinha mobiliado com móveis brasileiros. Então, é a referência, né? Veja, esse é um mercado muito interessante nos Estados Unidos, a gente atua também nesse mercado, é um mercado de 200 bilhões de dólares, como eu tinha falado antes, dos quais 50 bilhões de dólares são dedicados à importação que os Estados Unidos faz, e dentre os quais nós temos 29% de market share da China, 26% de market share do Vietnã, Vietnã, e temos 0,8% de market share do Brasil. Então você veja, voltando à história do copo, eu vejo isso como pura oportunidade. Então nós temos uma feira que nós já fomos brifados a ajudar alguns estados. Nós temos um celeiro moveleiro muito forte no Brasil. Temos estados aí que tem hoje, a gente olhando um pouquinho por esse lado, a indústria moveleira, ela ainda é algo tratado muito como artesanal, que passa de geração para geração. Nós ainda temos isso no Brasil, né? Nós temos 5 grandes estados que são players fortíssimos mundialmente falando, né? E nesse aspecto a gente percebe que tem uma feira aqui só nos Estados Unidos, que a gente participa, que ela gira cada ano de versão 6 bilhões de negócios só na feira. Então você veja de novo a oportunidade. Sim. Só que a forma de chegar, eu concordo plenamente que a nossa qualidade é muito boa, mas o trabalho que nós estamos fazendo era um pouquinho antes disso, né? Então eu estava falando com os grandes players brasileiros durante essa feira, conheço todos eles, e nós estamos discutindo, primeiro de tudo, a gente resgatar uma pergunta muito simples, né? Chegar para esse americano e perguntar, puxa, o que eu posso fazer para te atender? O que você está procurando para te atender? Então, o que nós já fizemos anteriormente para vocês entenderem o nível técnico que a gente acaba indo, né? Antes da gente trazer um móvel pronto do Brasil, Hélio, a gente tenta discutir designer com designer para saber qual é a vertente americana versus a brasileira. Muitas vezes o móvel brasileiro está tendo dificuldade de entrar porque ele não se ateve a detalhes de designer americanos, tendências que os americanos estão fazendo, ou perfis de móveis também aqui nos Estados Unidos, e isso faz com que a distância seja enorme com o Brasil. Embora nós tenhamos um potencial gigantesco de fabricação no Brasil, nós às vezes a gente passa por cima de algumas perguntas que são chaves e que fazem toda a diferença. Então, para você ter uma ideia, nós trouxemos os americanos para um webinar
Então eu tive nessa região, organizei os americanos para trazer a ótica americana pela primeira vez para o brasileiro. Então o brasileiro que não veio ainda para essa feira, por exemplo, que não tem a cultura americana, o que nós fizemos? Trouxemos um representante da indústria, trouxemos um representante dos revendedores de imóveis aqui nos Estados Unidos para falar o que eles querem, o que é negociar com um cara desse, por exemplo. Então a gente é muito prático em negócios. Nós trouxemos a diretora executiva da experiência dessa feira, porque a gente achava importante esse brasileiro entender qual é a tendência de influência de compra. Então, nos anos anteriores, para você ter uma ideia, Thiago, a influência de compra ela vinha em decorrência da força das redes de revenda. Nós temos marcas consolidadas nos Estados Unidos que tem milhares de lojas espalhadas pelos Estados Unidos inteiro. Então, atender uma só dessas marcas é você ter muito negócio para fazer já. Sim. Então, anteriormente, a tendência de... a influência de compra ao consumidor era da loja. Agora, recentemente, faz uns 3 anos atrás, isso mudou para a mão do designer. O designer que tem essa influência diante do consumidor. Então é importante o brasileiro conhecer esses detalhes. É importante saber que tipo de material que está sendo usado. Como é que eu tropicalizo, entre aspas, esse material para os Estados Unidos. Então, pegando um exemplo, nós falamos que nós estamos com um material que o peso desse sofá que nós deixamos aqui nos Estados Unidos, ele é muito pesado. Então, para um player mundial, para que vai mandar esse material rodar vários países, você imagina o que isso não vai ter em termos logísticos, né? Então, com base nesse detalhe, a gente vai aprendendo, vai ajustando. Legal, muito legal. Agora, assim, eu acho que uma pergunta, assim, que até eu queria escutar a sua opinião mesmo. Claro. O que você acha? Se você tivesse uma empresa no Brasil hoje e você estivesse pensando em trazer para os Estados Unidos seu produto, sua empresa, por causa dessas questões aí do Trump e do momento econômico, momento político, muitos falam em crise, né? Que os Estados Unidos está próximo de uma crise, mas essa crise eu já escuto há mais de 10 anos que tá para chegar. A gente achava que ia chegar através do Covid, mas a gente escuta isso ainda. O que você acha? Agora é o momento ou não é o momento para esse cliente? Sem dúvida, para várias frentes. Então, resgatando um pouquinho o que a gente faz, né? A gente ajuda o pensar americano para essas indústrias, para essas empresas, seja serviços também, não só do ponto de vista de fabricação, mas a tecnologia que ele quer implantar. A gente faz o que a gente chama de soft landing aqui nos Estados Unidos, que é fazer com que essa chegada dessa empresa seja um pouquinho mais facilitada. Então, existem portas de incubadoras, que nós temos toda a articulação para fazer com que essas aplicações aconteçam da forma adequada americana, que a gente sabe como é que faz. Pra você ter uma ideia, a gente revisa os websites dessas empresas, para que a linguagem comercial aqui seja exatamente o que está escrito no site, ou seja, o que esteja escrito na apresentação que ele faz. Porque às vezes você não tem uma unidade. Então a gente vai neste nível de detalhe, equilíbrio, né? de detalhe. E aí, voltando para a tua pergunta, o momento é de oportunidade, porque a gente tem ainda uma taxação em cima do Brasil menor do que outros países. Nós temos uma vantagem de estarmos aí vizinhos dos Estados Unidos, o que nos dá a conotação do que eles chamam de nearshoring. Então, a gente está 8 horas de voo do Brasil. Para você ter uma ideia, nós temos operações de proteína que acontecem aqui na Flórida, que elas são produzidas no Paraná segunda-feira e são entregues nos supermercados de Miami na quarta. Proteína. Você imagina o que não é isso? A operação logística no nível de sofisticação de fazer com que chegue em 2 dias aqui na ponta da venda. E ao mesmo tempo a gente percebe que há oportunidade não só para exportação, né, para a gente validar com o americano. Atualmente eu estou fazendo exatamente essa pesquisa com os estados. Então como tem a gente navega muito entre os estados todos, nós estamos disparando algumas pesquisas para saber qual é o impacto da tarifa atualmente nesses players compradores de produtos brasileiros, para saber o que a gente pode trazer como solução. Então não é algo solto que a gente faz balizado, e ao mesmo tempo a gente tem o trabalho de trazer a indústria inteira para cá.
Então, o que o Trump tem feito hoje, que é de trazer de volta a indústria aos Estados Unidos, nós temos muitos players que estão atentos a isso. Nós temos aí empresas brasileiras que estão, sem dúvida nenhuma, e a gente faz esse processo, nós conversamos com os 50 estados, nós fazemos um trabalho de estabelecer os critérios para que essas empresas saibam exatamente qual é a realidade que eles vão enxergar aqui. Então, a gente passa desde a parte de custo de energia, custo de água, disponibilidade de mão de obra específica para aquele setor. Então, a gente vai muito no detalhe da gente saber se tem ou não tem presença sindical naquele estado, qual é o benefício que se tem hoje em termos de ajuda do estado, ajuda do condado, ajuda do município, o que eles estão oferecendo para isso. Para você ter uma ideia, quando não se tem o profissional pronto para fazer parte daquela indústria, eles geralmente oferecem dinheiro para o treinamento. Então também tem esse tipo de cuidado que a gente pode trabalhar. E aí sim, obviamente, com a validação, com a confirmação de que aquele produto, aquela solução, aquela ideia brasileira não é dita por nós que ela é bem-vinda. Ela é dita para o americano que a gente soube perguntar. Sim. E sem um nível de exposição negativa, porque nós estamos prometendo absolutamente nada. Nós estamos ainda na fase de sondagem de mercado. Sim. Muito legal, Diego. Deixa eu fazer uma pergunta. Você conseguiria compartilhar conosco aqui algumas empresas que você ajudou a internacionalizar, talvez alguns cases que você tem no portfólio? Claro. A gente tem um contrato de confidencialidade com o nome das empresas, mas os setores são os mais diversos. Então, a gente está agora atualmente trabalhando com uma solução de biogás. Então, hoje, o Brasil, não só do Brasil para os Estados Unidos, mas principalmente dos Estados Unidos para o Brasil. Acabamos de sair de uma reunião aqui de Washington, sendo falada pelo governo brasileiro com investidores no Brasil, para que olhem o Brasil estrategicamente para levar seus bancos de dados para lá, em função do custo da energia no Brasil, que ele é reduzido em comparação, né? Então nós temos uma... Custo da energia? O custo da energia no Brasil é barato em relação a outros países, e hoje existe uma premissa de que os bancos de dados podem, sem dúvida, ser usados como destino Brasil para isso. Então está existindo aí várias reuniões com os americanos em relação a isso. Voltando aí na questão do susto, né, que se tem com esse momento do Trump, a agenda do Alckmin, né, que recentemente teve num congresso no Brasil, é de a gente não reagir a esse momento turbulento, né? Alguns países estão reagindo, fazendo a mesma política de retaliação, e o Alckmin, que fala muito forte em relação ao governo federal, ele está dizendo que é importante a gente reforçar com informação aos Estados Unidos que nós somos um país, sim, de valores similares aos Estados Unidos, que nós não temos nenhuma vantagem em relação à balança superioritária com os Estados Unidos, e que isso força a gente olhar os Estados Unidos sempre de forma estratégica e de longo prazo. Sim. Então, acredito que esse momento é importante como oportunidade para trazer fábricas para cá também, não só para a gente incrementar a exportação, mas para a gente também balizar centros de distribuição nos Estados Unidos, porque facilita a entrega nos Estados Unidos. Sim. E o americano também está vendo isso como crédito. Está vendo que já está com uma presença mais local aqui. Assim, eu sei que você tem exclusividade, assim, confidencialidade com essa empresa. Eu entendo muito bem. Como eu sou da área, eu sei que toda vez a gente não pode falar em empresas. Mas são vários setores, alimento, que eu tenho vários cases para te falar. Nós temos a própria missão que veio para cá, agora estamos fazendo uma outra missão de imóveis. Então, a gente tem uma grande ação no ramo moveleiro no Brasil. Nós temos aí a parte de tecnologias aplicadas a áreas médicas, por exemplo. Nós temos aí usinas de biogás e biometano que nós estamos fazendo aqui nos Estados Unidos. Temos uma região, inclusive da Flórida, que eu venho conversando com o governo estadual aqui, e que é uma região chamada Okeechobee, que é próximo aqui de Orlando, e que tem uma das maiores populações de vacas leiteiras dos Estados Unidos, o que faz a matéria-prima para a geração de biometano. Então nós temos muitos projetos que estão em acontecimento. Isso vem muito de frente com a nossa atuação no Brasil e graças a Deus, o reconhecimento que a gente vem fazendo por conta de meritocracia pura. Então nós não somos contratados
por governo, a gente não recebe absolutamente nada, assim como a gente também faz o nosso trabalho muito na questão privada, da iniciativa privada. Sim. A gente utiliza a articulação dos governos para isso, mas o nosso foco é negócio, o nosso foco é aumentar a presença da empresa brasileira nos Estados Unidos. Então são diversos os setores que a gente tem e que a gente é muito confortável de ajudar qualquer um desses nossos ouvintes, né, para que a gente auxilie nesse estudo prévio, nessa consolidação do seu plano, de entender muitas vezes, né, a empresa quer que o produto venha, ou ela quer que a indústria também venha, ou ela também quer vir junto. Então o dono quer vir junto, aí já envolve toda uma questão de planejamento imigratório. A empresa, para abrir uma entidade nos Estados Unidos, a gente recomenda um planejamento tributário ainda no Brasil, a gente recomenda uma proteção patrimonial ainda no Brasil, né, para que você venha com muita tranquilidade, né? Os Estados Unidos não é algo que eu você tenho uma pergunta em relação a isso, e talvez até um pouco técnica. Fique à vontade. Na sua questão, em termos até um pouco mais prática, a gente está um pouco na teoria. Quando uma empresa vem para cá, a gente até conversou isso recentemente aqui, você tem dois tipos como para vir aqui. Ou você inicia do zero, ou você faz parceria com empresas locais. Sim. Como você vê isso em questão, qual que seria, assim, dependendo do setor, segmento? Claro. Tem alguns segmentos que é mais fácil você já fazer parceria com empresas locais, ou em outros setores, não. Muito é trazer todo o conhecimento do Brasil e começar do zero. Muito boa pergunta, Hélio. A gente tem vários modelos, né? Então, mesmo agora, nós tivemos um caso que a princípio era para formatar uma indústria do zero aqui nos Estados Unidos, como você citou bem, mas no meio do caminho a gente fez uma provocação com alguns grupos grandes aqui nos Estados Unidos, que eram detentores de matéria-prima para o uso, um dos insumos, o principal desse produto final. E este fornecedor americano, que ele é o 6º maior do país, ele se interessou numa conversa um pouco mais aprofundada de uma fusão. Então, você vê, e o que isso beneficia? N possibilidades, né? Nós estamos falando de uma presença que você entra com desde você começa a trabalhar com as suas possibilidades. Então, ao invés de você vir e investir numa fábrica desde o zero, hoje está falando possivelmente de um acordo de liberar uma tecnologia, de licenciar essa empresa, de você fazer uma joint venture para fazer uma terceira empresa, para fazer uma produção específica, utilizando a credibilidade da empresa americana. E isso é o que mais falta para a empresa brasileira. Nós temos clientes de mais de 100 anos que a gente atende com muito orgulho. Então, você imagine 100 anos fazendo aquele produto. Nós temos clientes assim na nossa carteira, mas ao mesmo tempo eu peço ajuda desses donos dessa empresa para que eles possam fazer esse exercício de voltar atrás, lá no início da empresa, para eles terem o que o americano precisa agora, que é a humildade de falar assim: olha, eu estou chegando, olha, eu não tenho 100 anos dos Estados Unidos, eu tenho um dia, então eu preciso te mostrar sim as minhas demonstrações de credibilidade. E é isso que a gente ajuda a empresa a fazer. Sim. Então eu acho que, de uma forma geral, é muito interessante a gente olhar de uma forma geral as oportunidades no Brasil, nos Estados Unidos para os brasileiros. Essa pergunta que você faz, ela é pertinente porque envolve estratégias paralelas. Uma não anula a outra. E isso às vezes corre em conjunto, de você pegar, por exemplo, esse soft landing que eu falava, de você pegar uma das divisões da tua empresa, um dos produtos que você fabrica e fazer isso, para que daqui a pouco você faz a tua fábrica com os outros produtos. Então, como a gente trabalha com estratégia, são N as possibilidades de aportar com um parceiro local americano, que é muito bem-vindo. Muito legal, muito legal. E outra pergunta, assim, se a gente tiver alguém aqui que está escutando... Quiser fazer pergunta... Sim, a pergunta daqui a pouquinho, mas fala assim, eu tenho a curiosidade, né, de qual que seria o custo. Qual que seria o custo? Eu sei que cada projeto é de um jeito. Sim. Case by case, né? E como é que funciona, assim, a contratação? Liga para onde? O processo. Claro que sim. Que você... Veja, outra coisa que é importante também, o mínimo, porque assim, acho que tem que ter porte mínimo para poder internacionalizar, de capital, funcionário. Qual que são os critérios assim que vocês trabalham? Nós olhamos muito, Thiago, muito boa a tua pergunta, porque às vezes, retomando aquela questão de que não é para os grandes Estados Unidos, mas sim para todo mundo,
a gente parte da premissa que há cliente de todos os bolsos de investimento. Há clientes para todos os produtos brasileiros. É de como que a gente identifica esse cliente, é como que a gente controla essa demanda e como a gente atende muito bem esse cliente para que a gente mantenha e já comece e mantenha uma relação de longo prazo, né? O que eu digo também é que esse porte da empresa, uma vez que a empresa tenha um sistema de gestão adequado, que é uma empresa que foi feita com padrões já de governança, né? Uma empresa que já tenha uma habilidade com o mercado internacional, ou seja, já existe ali um departamento de logística que já é um pouco flexível, e já entende um pouco como é que funciona o mercado externo. Isso tudo ajuda, né? A empresa, mesmo que esteja na América Latina hoje, eu estou exportando para o Paraguai, essa mesma experiência e habilidade a gente acaba adaptando muito bem para os Estados Unidos, né? Então eu não vejo muito pelo tamanho da empresa em termos de faturamento, em termos de número de colaboradores, mas eu vejo mais pela vocação que ela tem para o mercado externo. E aí sim, nós temos hoje clientes que estão na casa de 70% mercado externo contra 30% mercado doméstico. Então já estão exportando muito, né? Então a gente faz um plano de crescimento dessa própria área nova que está nascendo. E a gente acaba sem pretensões, né? Mas a gente também assume, Thiago, um papel até social nesse processo. Por que o Brasil vem atravessando cada idas e vindas, cada de governos, ou até mesmo cada ups and downs que nós temos no Brasil? Você tem ali riscos inerentes de mandar a gente embora. Você tem riscos inerentes de você entrar numa recuperação judicial. Você tem riscos inerentes de você não conseguir pagar direito aos teus parceiros estratégicos. Então, isso a gente tendo um mercado externo atrativo, você acaba resolvendo muito desses problemas. A própria sazonalidade. Se você pegar hoje pela própria sazonalidade, quando é inverno no Brasil, é verão nos Estados Unidos e vice-versa. Então nós temos clientes que têm roupa de frio, por exemplo, de altíssimo nível. Então são coisas que a gente utiliza muito bem até esse ponto da estratégia. Então vocês que estão nos vendo, né, que estão nos acompanhando aqui, falem com a gente, né? Entrem em contato, não só com a gente, mas com quem vocês acharem que é de direito, mas se provoquem com o mercado externo, se provoquem com os Estados Unidos, entendam um pouquinho mais o que os Estados Unidos reserva para vocês, porque vocês podem ter uma surpresa positiva, né? E voltando para a tua pergunta em relação ao que a gente cobra, nós temos modelos variados, né? Flexíveis, mas a grande verdade é que a gente tem um trabalho muito intenso de planejamento e de adequação dessa empresa brasileira para o mercado americano. Então a gente tem um modelo de FII mensal. E quando chega na parte de colocar a mão realmente na massa, mas quando eu falo de presença local, eu não estou falando de uma representação comercial tão somente. A gente fala com advogados nos Estados Unidos em nome dessa empresa. A gente assina cheques em nome dessa empresa. A gente emite invoice em nome dessa empresa. Ou seja, a operação dessa empresa nos Estados Unidos, a gente acumula. Nós tivemos um caso que o produto final dessa empresa brasileira, que era uma tecnologia inovadora, o foco era o governo do estado. Então, as características de fazer negócio com o governo americano já muda, como eles falam, que é um outro animal aqui nos Estados Unidos, né? Sim. Então, o que acontece em dado momento, né? A gente apresentou a gente precisa ter uma ideia do nível da nossa preocupação. Embora chegou esse equipamento do Brasil, né, na nossa empresa, e ao invés de eu pegar uma empresa qualquer aqui que trabalha com entregas, eu não quis arriscar e a gente mesmo levou para o laboratório de FCC, que é um dos certificados que esse equipamento tinha que ter, para evitar qualquer risco de dano, qualquer risco de atraso, porque eu estava correndo planos o cronograma de homologação desse equipamento frente ao Estado. Então não é uma questão de se executar uma garantia de uma transportadora. Não, eu ia perder o timing. Então a gente colocou a gente mesmo isso no carro e levamos até o laboratório, esperamos o resultado sair, esperamos o equipamento ser liberado para voltar. E essa empresa, chegou um momento que o Estado falou assim, olha, eu consigo, achei interessante a tua tecnologia, mas para a gente fazer negócio, como que é a tua estrutura? Né, dessa empresa que você está falando? Porque a gente precisa que sejam funcionários
da empresa e não terceirizados, que é o que a gente faz. Então a gente presta um serviço para essa empresa americana como se fossem eles, mas nós prestamos esse serviço, né? Então ele não precisa estar aqui, que é uma grande vantagem. Mas para aquele caso em específico, para a gente solucionar aquilo, eu falei, olha, eu migro. Então eu, como estou aqui frente a esse projeto, eu passei a ser funcionário daquela empresa por um tempo, para que eu pudesse migrar para o que é a CLT no Brasil, aqui é o W2, e passei a atender aquele requisito nossa carteira do Estado. assinada, né? Exato. Então você veja como é a sofisticação da leitura de um projeto por nós. Então, para mim, como aqui não tem nenhum problema a gente ter acúmulo de funções, isso não foi um problema para poder adaptar. Então, essa presença local não é uma coisa... O Hélio falava muito bem em contratos. A gente passa por advogados, não só porque às vezes a gente não tem a pretensão de saber exatamente todos os termos que estão dentro de um contrato, que são às vezes ambíguos, até mas a gente submete aos... Você não pode nem praticar lei sem a Florida Bar. Chama Florida Bar aqui, exato. Né? Então, e nesse processo a gente é tão cuidadoso que a gente submete para os nossos advogados para que eles passem pelo crivo deles, empresariais, senão você fica ali se o contrato é leonino ou não. É muito bom você falar nisso, que muitas vezes, até você deve passar por isso, o cliente brasileiro, até quem está falando antes, de culturação. O brasileiro, muitas vezes, quem faz negócio, ele manda a gente, porque a gente está representando ele ou no lado comprando uma casa, ou comprando negócio, e ele quer dar validação sua como jurídica. Sim, e não pode. Validação sua jurídica. A gente pode dar a avaliação como um bom negócio. O Thiago pode dar uma boa avaliação se ele está comprando uma casa de vocation, visto que ele fez uma palestra muito boa domingo sobre isso. Ele dá a validação em termos de um bom negócio. Isso sim, uma validação de imóvel comercial. Isso a gente pode dar avaliação. Agora, a validação jurídica, ainda bem que você tocou. É uma licença específica. É outro. E cuidado com os estados, porque às vezes você está fazendo uma expansão, lembrando que nós falamos aqui de Flórida, que é um dos estados, né, que nós temos representação, mas qualquer outro estado a gente tem que entender que o advogado tem que ser daquele local. Com certeza. Então tem que ser reconhecido localmente. Por estado a licença, né? Exato. Foi bom que você falou exato, e saber qual é a área que esse advogado domina. Então você veja, e voltando um pouquinho lá atrás, de uma pergunta muito boa do Hélio também, que foi em relação à qualidade da equipe local que ele possa contar. Sim. Então isso é importante até, e você pode ver isso através de portfólio, você pode ver isso através, hoje nós temos, por exemplo, como a gente vende o conceito da credibilidade, eu não posso falhar com a credibilidade da minha empresa. É a tua reputação em jogo. E aparece, eu tenho hoje uma coletânea de imagens com várias autoridades dos Estados Unidos, coletâneas de imagens com players do Brasil, inclusive, com autoridades brasileiras. Hoje nós temos uma interface com governos, inclusive, né? Se citava agora há pouco o exemplo do governador do estado do Paraná, que eu, inclusive, estava no Brasil e eu diretamente, porque é a mim que eles conhecem, eu que fiz todo o agendamento dessa agenda, eu que falei com o condado, que eu tive que falar também com a equipe do prefeito, porque é a mim que eles conhecem, e estendi o convite ao cônsul do Brasil, que é o João Quental, e estendi o convite à presidente da Câmara, que eu achava importante estar nessa reunião, que é a Caroline Fischer, né? Mas isso tudo partiu de uma conversa de proposta minha para o governo do estado. Né? Então é algo que a gente tem que ter muita responsabilidade, né? Porque uma coisa não vem sem a outra, né? A liberdade que você tem, ela vem com a responsabilidade ao mesmo tamanho. Então você tem que saber muito bem como usar e você tem que saber entregar o que estão esperando de você. Então é importantíssimo você saber, você que está nos assistindo, né? Qual é o respaldo técnico que essas empresas que estão preparando esses planos para vocês, saber entender o quanto teórico ele está versus um plano mais prático. Isso também é muito importante, Thiago, porque às vezes é um plano que ele serve para ler, mas a gente, por exemplo, né, existem business plans que são feitos para fins imigratórios. Embora hoje, né, o USCIS, que é o Departamento de Imigração aqui nos Estados Unidos, ele está mais rígido com os business plans apresentados para certos vistos de habilidades especiais extraordinárias nos Estados Unidos, ainda assim existem lacunas que
as empresas dedicadas a fazer business plan, eles não atentam para algumas coisas importantes. Então, eu vou resgatar aqui um exemplo que eu trouxe. Muito embora nós temos o exemplo dos 50 bilhões de dólares do mercado moveleiro, ou até mesmo um produto de alta qualidade brasileiro e que tem preço competitivo, mas isso não quer dizer que a gente saiba 100% que aquele varejista que você está tendo como objetivo, se ele não tem ou não um contrato em andamento com alguém. Então, você está com o produto certo na hora errada. Sim. Então é isso que a gente tem que sempre tomar conhecimento, porque isso vem sempre do mercado, nunca de um business plan. E isso é um detalhe que a gente chama atenção. Então essa validação nunca vai vir isolada num business plan. Como eu faço o business plan, dava aula de business plan, então para mim é um pouco mais fácil de falar sobre isso. Mas a gente entra no mérito prático do documento. Sim. E fala, bom, cadê a fala americana nesse business plan que eu não estou vendo? E é ali que a gente faz a prova dos 9, como se falava no Brasil. Sim, existe uma diferença muito grande entre a teoria e a execução, né? Então, exato. Isso, se não tiver junto, a teoria é lindo. Você consegue pintar, bordar. E é interessante você falar isso, Thiago, porque eu lembro da minha época de docente da faculdade, né? Eu dava aula de graduação, pós-graduação, educação à distância. E o meu, obviamente, no Brasil, você não consegue dar aula precisando daquele salário, né? Eu até acho louvável quem hoje é professor, só como professor, que é uma profissão extremamente privilegiada, mas pouco valorizada no Brasil. Sim. Então eu dava aula para eu me manter atualizado, né, com os meus alunos. E eu chegava em sala de aula com desafios de uma reunião da tarde, com desafios de uma reunião da manhã. Eu falei, pessoal, baseado nessa teoria, como é que a gente resolve aquele problema? E os alunos ficam me olhando. Porque existe ainda um gap muito grande entre banco de sala de aula contra a tua poltrona, a tua cadeira na empresa. E a gente faz esse trabalho de coordenar. Então, foi bem interessante esse momento da faculdade. Eu dei aula durante 5 anos e eu fui chamado a coordenar uma equipe de alunos que davam consultoria de graça para as empresas, com a assistência de professores, mestres e doutores atrás deles. E os alunos estavam já tateando um mercado que eles nunca iam ter acesso. Então, eu acho que ações como essa que fazem com que a realidade do dia a dia passem a fazer mais parte de discussões dentro de sala de aula. Sim. Então, eu vejo que é muito interessante, nesse exemplo que nós estamos falando, de abordar essa praticidade do mercado americano. Não vamos se iludir, achar que eu tenho um produto muito bom, louvável, né? Eu tenho competitividade, mas o que o americano está pensando disso? Vamos perguntar para ele? Né? Então, eu tive uma dessas oportunidades com um dos estados americanos e eu falei, puxa, como é que está a indústria hoje, né, no teu estado? Eu disse, puxa, eu acho que está boa. Eu falei, eu também acho, mas vamos perguntar? O que você acha de perguntar? Eu sentei com o governo, fiz as questões para saber o que me interessava saber. Obviamente, quem disparou esse survey, essa pesquisa foi o governo, porque a prontidão de responder ao governo é muito mais forte que uma empresa privada de um imigrante, né? Então, eu me aproveitei dessa colaboração para fazer com que as informações retornassem. E para a gente foi um prato de oportunidades. Então eu trouxe na sequência, e aquilo não parou na pesquisa, obviamente. O que eu fiz com aquilo foi trazer empresários brasileiros que solucionassem exatamente o que a pesquisa trouxe. Então é um pouco desse mindset que eu trago. Vamos ser prático, pessoal. Vamos falar de negócio, vamos fazer negócio seguro, vamos fazer negócio que vocês não estão reféns jamais dos Estados Unidos, porque a gente consegue controlar uma demanda sem nenhum problema. Maravilha, maravilha. Pois é, meus amigos, é um papo autêntico com pessoas autênticas, de altíssima confiança. É isso que a Authentic, né, tem proporcionado ao longo desses anos. E aqui no Authenticast nada diferente. Nós trago pessoas aqui de alto nome nessa indústria estrangeira, mais especificadamente brasileiros que estão migrando para os Estados Unidos. E agora mais um parceiro aqui no pool de negócios aqui da Authentic, que é o Dego, que faz esse trabalho aí com as empresas que vêm do Brasil. Uma pessoa de confiança, que tem nome aí e validação de casos provados, né? Meu amigo, eu agradeço muito
aqui tudo. Eu quero eu quero aproveitar, se alguém tiver alguma pergunta aqui que está assistindo a nossa live, pode deixar aqui que nós vamos responder. Mas antes de mais nada, para o pessoal que está nos assistindo aqui, se quiser falar com a sua empresa, quiser falar com você, qual que é a forma para eles estarem entrando em contato contigo? Obrigado mais uma vez, Thiago. E a forma simples da gente conversar é através do nosso website, que é www.d4 e a palavra business.com. Então é DG for Business, já para vocês ir treinarem o inglês de vocês. Então é DG for Business. .com ou .br? .com. Lá vocês vão ter um botão ligado com o nosso WhatsApp e também o contato via newsletter que vocês podem pedir. Então ali vocês podem mandar suas perguntas. Aqueles que estão nos ouvindo hoje aqui nesse podcast, a gente vai ter o maior prazer de atender numa primeira vez vocês, para fazer vocês entenderem um pouquinho melhor, sem que haja nenhum tipo de cobrança. Então isso até para cliente autêntico, gente. Exato. Olha só, então, não vamos perder essa oportunidade. Em contato, a gente vai poder olhar um pouquinho com mais cuidado cada caso de vocês, para vocês entenderem um pouquinho o que os Estados Unidos reserva para vocês aqui. Então, no nosso website, vocês conseguem ter acesso a essa mensagem que vocês podem mandar, preferencialmente por esse canal, pela mensagem que vocês podem... porque ali eu já tenho mais informações, e também tem o botão ali do WhatsApp para entrar em contato. Muito legal. Então, fiquem à vontade aí. Muito obrigado, Deco, por seu tempo. Aprendi muito aqui, né? E vamos fazer um networking. E toda vez que a gente tiver clientes aqui, a gente quer fazer essa parceria com você autêntica e versus pessoal, principalmente empresas que querem lançar o seu produto e ter acesso ao governo. Ver que você está muito bem conectado com... também no Orange County, né? Que isso é muito importante. Não é só questão só de empresa, mas também o lobby, né? Que aqui existe o lobby. Exatamente. E a estrutura da nossa região, é importante, vocês que estão nos assistindo de novo, um ecossistema econômico todo. Aqui o Estado, diferente do Brasil, ele propaga muito forte o pequeno empresário, o empresário médio. Então vocês vão ter muito dessa retaguarda local. Nós estamos falando aqui de diversas frentes para isso. Então o ecossistema econômico nessa região especificamente, ele é muito forte, não só com o ponto de vista de preparação e de acolhimento às ideias que vocês tenham, mas também no ponto de vista de aceleração também. Sim. Então investimentos, é um ambiente muito forte isso também. Legal. Então, maravilha. Eu agradeço de novo. Maravilha. Temos alguma pergunta aqui, Leão? Não vi nenhuma. Eu acho que só comentando, apoiando, gostando da live, do conteúdo. Beleza. Muito bom conteúdo. Gente, então acho que as perguntas principais nós abordamos aqui. E se vocês tiverem qualquer pergunta adicional, entre em contato aí com o nosso amigo Dego. Mais uma vez agradeço a sua presença aqui conosco. Hélio. Tá bom? Valeu. E você, fique ligado sempre no nosso podcast, que é o Authenticast, que a gente traz conteúdo para vocês, brasileiros, que querem investir aqui nos Estados Unidos ou migrar. Então, continua seguindo a gente sempre e fique preparado para o próximo episódio. Muito obrigado, minha gente.